Olá pessoal, meu nome é Fábio, professor Fábio, e eu vou dar o curso de eletricidade para vocês. Nossa matéria chama Eletrotécnica Industrial. Eu vou fazer da maneira mais resumida possível para que os vídeos não fiquem excessivamente longos, já que ninguém assiste um vídeo muito comprido. Nós vamos também ter as aulas síncronas, com aulas remotas pelo Microsoft Teams, que depois eu vou pedir para vocês instalarem. Então nós vamos ter esses dois tipos de aulas. Tentar equilibrar o número de aulas síncronas com o número de aulas assíncronas. Tá? Mas hoje, como é o primeiro dia praticamente, a gente vai começar fazendo uma aula assíncrona através da gravação de vídeo, como foi o semestre passado. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a natureza da eletricidade. A eletricidade, como todo mundo sabe, ela está dentro dos átomos, né? Então, vou fazer aqui um desenho ilustrativo, que é esse aqui, ó. Se você imaginar a eletricidade aqui, ó, como um iceberg, o que a gente vai estudar é a pontinha aqui do iceberg, a parte que fica aqui para fora, tá? Porque tudo isso aqui, gente, é tratado pela física, tá? Isso aqui é complicado, né? Então a gente está estudando apenas os aspectos práticos. É como a eletricidade vai ser usada para movimentar um motor elétrico, tá? Como é que a eletricidade interage com os cabos, com os equipamentos, com disjuntores, fusíveis, chaves, né? Esse tipo de coisa. Mas aqui a parte da física é uma parte muito grande, muito importante da eletricidade. Por quê? Embora a gente não trabalhe aqui, ó, o pessoal que desenvolveu os semicondutores e toda essa parte de eletrônica digital, eles trabalham aqui, não aqui. Tá? Mas nosso curso, a gente trata somente das aplicações práticas. Bom, então, como eu estava dizendo, a eletricidade está nos átomos. Eu desenhei aqui um átomo de um elemento químico metálico chamado lítio. Inclusive as baterias de lítio são feitas desse material aqui. Esse lítio é um metal e ele tem, no seu núcleo, tem 3 prótons, ou seja, 3 cargas positivas, e na sua eletrosfera tem 3 elétrons, 3 cargas negativas. Então, se você somar o número de cargas negativas com o número de cargas positivas, você vai ter uma carga total zero, ou seja, esse átomo aqui ele está em equilíbrio. O que o pessoal descobriu é que se esse elétron aqui da última camada ele sair dessa órbita, esse elemento continua sendo lítio, só que ele fica num formato instável. Então, para ele ficar num formato estável, né, ele tem que estar com um número de elétrons igual ao número de prótons. Mas ele pode perder como pode ganhar. E ele não deixa de ser lítio por causa disso. Ele só fica numa condição instável. Bom, se esse metal aqui perde o elétron, para onde vai esse elétron que ele perdeu? Esse elétron vai para um outro átomo de lítio que está aqui do lado. Tá? Então aqui tem um outro átomo de lítio. E esse elétron vai pular para esse orbital aqui, ó. Tá? Então, esse aqui vai ficar com 2 elétrons na última camada, que também é uma condição instável. O que esse átomo vai querer fazer? Vai querer perder um elétron para o outro átomo vizinho. Então, o que a gente tem como fenômeno característico nos metais? Nós temos essa capacidade de troca dos elétrons aqui, ó, das últimas camadas. É o que o pessoal chama da nuvem de elétrons livres. E na verdade é essa nuvem de elétrons livres que permite a condução de corrente elétrica por metais. Devido ao tipo de ligação atômica que existe entre esses dois átomos aqui, é que há essa capacidade de conduzir corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? Seria um fluxo de elétrons de um átomo para o outro. É claro que num condutor a gente tem lá trilhões de átomos, o átomo é muito pequeno, então isso aqui acontecendo em todos os átomos
desse corpo metálico, esse efeito vai se multiplicar. Então vamos ver como isso aqui vai acontecer no fio de cobre. Bom, então eu desenhei aqui o nosso condutor de cobre. Um desenho bem ampliado, né, vamos falar dessa maneira. E aqui nós temos os átomos de cobre, um do lado do outro, naquela ligação metálica que a gente aprende na química lá do ensino médio. Então está um átomo de cobre do ladinho do outro aqui, ó. E aqui, ó, que eu desenhei foi somente a última camada. E aqui em azul são os núcleos, tá? Então, vamos supor que eu tenho um elétron aqui, ó. Um elétron na última camada, girando lá no orbital. Aí vamos supor que eu ponha um excesso de cargas, um excesso de elétrons desse lado aqui. Como é que pode ocorrer esse excesso de elétrons desse lado? Através de um fenômeno físico ou químico. Por exemplo, um fenômeno químico é na bateria, né? Os terminais da bateria, um deles vai ter um excesso de elétrons e outro vai ter uma capacidade de atrair elétrons. Então esse aqui, vou ligar essa parte do condutor com esse terminal da bateria onde tem essa capacidade de liberar elétrons, onde tem um excesso de elétrons. Aí esse elétron vai repelir esse elétron da última camada. Aí esse elétron aqui, ó, vai querer pular para esse outro aqui. Aí que vai ficar numa condição instável, vai querer pular para o outro. Vai ficar numa condição instável, vai pular para o outro. Até que esse excesso de elétrons que tem desse lado queira se equilibrar com uma condição aqui de falta de elétrons que tem desse lado. Se eu repetir isso aqui para todos ou para quase todos os elétrons do condutor, eu vou ter então o que o pessoal chama de uma corrente elétrica. Corrente elétrica a gente simboliza pela letra I, tá? E algumas literaturas aparecem I maiúsculo, outras I minúsculo. A gente vai colocar como I maiúsculo, que é o mais utilizado para eletrotécnica. Então, tem lá meu condutor, tem um excesso, carga negativa com carga negativa repele, esses átomos vão querer fugir para lá onde eles estão numa condição mais folgada. A natureza sempre procura o equilíbrio. Ao fugir para lá, vai estabelecer uma corrente elétrica. Tá? E o que a eletricidade faz? Ele aproveita essa característica de corrente elétrica para movimentar um aparelho, para realizar um determinado trabalho. O que pode fazer surgir um excesso de elétrons aqui, ó, e um excesso, uma falta de elétrons aqui, ou seja, cargas positivas? Pode ser uma condição de química, né, uma condição de desequilíbrio químico. Isso aqui acontece nas baterias, é o que a gente tem na bateria. Então, se eu ligar o polo positivo da bateria aqui, ó, vai surgir uma corrente nesse sentido aqui. Pode ser devido à fricção, pode ser devido à temperatura, pode ser devido ao efeito da indução eletromagnética, que a gente vai estudar mais tarde. Tá? A maneira mais econômica de você produzir corrente elétrica é com a indução eletromagnética, que acontece nos geradores lá em Itaipu ou acontece no alternador lá do seu carro. Tá? Mas a natureza da eletricidade é isso aqui. Então, o que é isso aqui? A eletricidade, a corrente elétrica, na verdade, é uma vazão de elétrons, é uma determinada quantidade de elétrons passando em um determinado tempo, e para que exista corrente elétrica, tem que ter uma diferença de potencial. Tem que ter um excesso de um lado e uma falta desse lado aqui. Essa diferença o pessoal chama de tensão. A unidade de tensão, todo mundo conhece, é o volt. A unidade de corrente, também todo mundo conhece, é o ampere. Tá?
Então a gente já está vendo aqui duas grandezas principais da eletricidade: corrente elétrica e tensão ou diferença de potencial. Bom, então vamos falar um pouco sobre a diferença de potencial ou tensão elétrica. A gente costuma fazer uma analogia entre os sistemas elétricos e os sistemas hidráulicos. Então, vamos imaginar aqui, ó, dois vasos comunicantes, duas caixas d'água, elas estão ligadas por um tubo, e no meio desse tubo nós temos uma válvula. Vamos imaginar que essa válvula aqui está totalmente fechada. E aí eu vou enchendo de água aqui, ó, enchendo de água até chegar aqui na boca. Quando estiver aqui na boca, eu vou ter essa pressão aqui, ó. Vou ter uma altura manométrica, altura H, né? E todo o peso dessa água aqui, ó, vai exercer uma pressão querendo passar para lá. Aqui está vazio. Então, a gente faz uma analogia da diferença de potencial com esse vaso comunicante. Ou seja, tenho aqui uma alta pressão, né? Tem um potencial muito grande aqui, ó, um potencial zero aqui. No momento que eu abrir a válvula, toda essa água vai querer passar para lá. Então, a diferença de potencial, a diferença de alturas que existe aqui, esse desequilíbrio é o que faz ocorrer uma vazão aqui, ó. Então, em hidráulica a gente simboliza a vazão como letra Q. Mas vamos imaginar que isso aqui são aquelas cargas que estão do lado lá do fio de cobre. Quando surgir o caminho, ele vai querer se esvair. E aí vai surgir uma corrente elétrica. Vai ser uma vazão de elétrons. Então eu vou botar a letra I aqui, ó. Tá, tudo bem. Vou abrir a válvula. Esse nível aqui da água vai começar a descer, descer, descer. Só que esse nível alto não vai passar para cá. Vai chegar no momento onde vai estar mais ou menos a metade aqui e vai equilibrar com a metade aqui. Né? Nesse momento, a diferença de potencial entre esse lado e esse aqui essa altura aqui, ó, H vai ser igual a essa aqui, H. Ou seja, não tem mais diferença de potencial. Se não tem mais diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Então, se não tem tensão, não tem corrente elétrica. A corrente depende da tensão. Só que depende de uma outra característica também muito importante, que é a tal da resistência. Né? A resistência está simbolizada aqui, ó, no quanto a válvula está fechada. Se ela está muito fechada, vai ter uma alta resistência à passagem de corrente elétrica. Se ela está quase toda aberta, a resistência vai ser pouca. Tá? Então, nós temos três grandezas fundamentais da eletricidade: diferença de potencial, corrente elétrica e resistência. Tá? Então, resistência seria o quanto a válvula está aberta. Está aberta ou fechada, né? Tanto faz. Quanto mais aberta, menor a resistência. Tá? Se não houver diferença de potencial, não tem circulação de corrente elétrica. Se a resistência tender ao infinito, se for muito resistente, também não vai haver passagem de corrente elétrica. Existe lá um componente eletrônico chamado resistor, que ele é justamente para controlar a corrente elétrica. Sobre ele vai incidir também uma queda de tensão, mas a gente vai ver depois. Tá? Essa aqui é a parte mais importante da eletricidade.
É a natureza da eletricidade. Por que às vezes a eletricidade é difícil de entender? Porque ela é invisível, a gente não vê, então a gente também, se você não está todo dia lá tendo contato com essas questões aqui, você acaba esquecendo e fica um negócio meio misterioso. Mas o coração, né, a raiz, é nesse raciocínio que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, então, resumindo, pessoal, nós temos aqui as três grandezas fundamentais da eletrodinâmica. O que são? Por que eletrodinâmica? Porque são cargas em movimento. Né? Eletrostática, que são as cargas em um estado de repouso, a gente não falou. Eletrostática também é uma parte importante da eletricidade e da física, mas para máquinas elétricas ela não tem muita aplicação. Então são as grandezas fundamentais da eletrodinâmica. Tá? Nós temos lá DDP, diferença de potencial, né? D, diferença, D, e P de potencial, ou tensão, a unidade é o volt, o símbolo letra V. Esse volt vem do Alessandro Volta, do físico italiano, que inventou a pilha de volta. Tá? Nós temos a corrente elétrica, a unidade chamada ampere, graças ao físico francês que trabalhou com a corrente elétrica, a unidade A. E, finalmente, a resistência elétrica, cuja unidade é ohm, graças ao físico alemão também, que descobriu a lei de Ohm, ou seja, a proporcionalidade entre essas três grandezas, e cujo símbolo é a letra grega ômega. Tá? Então nós temos lá V, A e ômega como unidades. Essas três unidades aqui, elas se relacionam porque a gente chama por uma coisa que nós chamamos de lei de Ohm. Lei de Ohm, que foi descoberta aqui por esse senhor aqui, foi homenageado com a unidade de resistência elétrica. E essa lei ela expressa assim, ó, para simplificar a memorização dela, vamos colocar assim, ó, vir tá? Então, tensão, ou DDP, é igual a corrente vezes resistência. Então essa aqui é a famosa lei de Ohm, muito empregada na eletricidade do dia a dia. Tá? Então esse nosso primeiro vídeo a gente termina por aqui.